Olá, pessoal. A vida às vezes nos dá rasteiras quando menos esperamos, e algumas histórias, por mais dolorosas que sejam, servem como um lembrete de que a verdade, por mais dura que seja, é o único caminho para a liberdade. Preparem-se, porque esta é uma delas. Era uma sexta-feira, daquelas em que a cidade de São Paulo se arrasta com a lentidão de um bêbado arrependido. O tipo de dia em que até o trânsito na Avenida Paulista parece bocejar. O chefe cancelou uma reunião e eu saí do trabalho mais cedo do que o normal. Algo no ar cheirava a oportunidade, ou talvez a uma sentença. Caminhei sem pressa pela calçada suja do centro e parei em frente a uma loja de vinhos na rua Oscar Freire. Comprei uma garrafa do Malbec favorito da Isabela. Não por um aniversário, nem para pedir perdão, mas só por um desejo torto de sentir que ainda podia surpreendê-la. No caminho, repassava na minha cabeça, como um filme mal editado, cenas que não se encaixavam, suas saídas cada vez mais frequentes, com amigas que eu não conhecia, o celular que dormia debaixo do travesseiro dela, como uma arma carregada, e aquele perfume novo, denso, que ela não usava para mim. Eu dizia para mim mesmo que era coisa da minha cabeça. O velho demônio da insegurança bancando o detetive. Mas o estômago não mente, e naquela noite, minhas entranhas estavam reviradas, como se pressentissem um crime antes da cena. Estacionei o carro longe. Não havia carros suspeitos por perto, mas a luz da sala estava acesa. Enfiei a chave na fechadura com precisão cirúrgica, sem fazer barulho. Empurrei a porta. O ar lá dentro estava quente, pesado com um suor estranho. E aí estava ela, Isabela no sofá, com as pernas abertas como um segredo revelado, semi-despida, as costas arqueadas, gemendo como se o inferno estivesse arrancando a garganta dela. Em cima dela, um cara sem rosto, com as calças caídas nos joelhos, devorando o pescoço dela como um cão faminto. Eles não me viram. Mas eu os vi. Não reagi com raiva. Não houve gritos. Não houve palavras. Apenas uma calma sobrenatural que percorreu minha espinha como uma injeção de gelo. A garrafa quase me escapou das mãos, mas eu a segurei. Me aproximei do móvel. Peguei o celular dela, que estava desbloqueado, com a mesma rotina que eu a tinha visto fazer 1000 vezes. Abri a câmera. Comecei a filmar sem piscar, sem tremer. A prova de uma execução ao vivo. O assassinato silencioso de um casamento. Terminado o vídeo, deixei o telefone sobre a mesa, como se fosse uma carta marcada. Tirei a carteira. Coloquei a aliança de casamento em cima, o símbolo morto de uma promessa vazia. Fui até a cozinha, abri o congelador, peguei a garrafa de cachaça que uma vez celebrou aniversários e dei um longo gole, um que queimou até a alma. Voltei para a sala. Foi aí que eles me notaram. Isabela me olhou como se o diabo tivesse entrado pela porta. O outro cara tentou se cobrir. Eu apenas dei um passo. Dei um sorriso venenoso e disse: "Isso é só o começo. Não se preocupe, você vai se lembrar disso pelo resto da sua vida." Então me virei, abri a porta e deixei que a noite me engolisse. Não fui a lugar nenhum em particular. Apenas andei. Era tudo o que eu podia fazer sem explodir. As ruas estavam molhadas, como se a cidade estivesse chorando por mim. Na mão direita, o frio da cachaça. Na esquerda, o celular com a gravação. De vez em quando, eu dava um play no vídeo. Não por masoquismo. Eu precisava ter certeza de que não era um pesadelo, que eu não tinha inventado aquilo por ciúmes. Era ela, Isabela, gemendo, entregue, viva em outro corpo que não era o meu. Passei pelo Parque Ibirapuera, onde costumávamos passear aos domingos. Sentei em um banco, o mesmo onde ela uma vez me disse que queria ter filhos. O telefone vibrava como um animal ferido. Mensagens, chamadas, notificações. Ela queria explicar. Eu não queria ouvir. Na voz dela, eu só ouvia eco, ruído branco,
Mentiras vestidas de súplica. Respirei fundo, abri o grupo da família dela no WhatsApp. Sem pensar muito, subi o vídeo. Sem texto, sem contexto. Apenas a verdade, crua e irreversível. As caixas de seleção azuis apareceram como tiros, um após o outro. O telefone explodiu. Ligações da mãe dela, da irmã, mensagens cheias de pontos de interrogação e gritos digitais. Eu não respondi. Não era meu papel dar explicações. Quem tinha que falar, já tinha falado, com imagens. Isabela também insistia. O cara também. Depois, eu descobri que era o Eduardo, colega de trabalho dela. Eu não me importava. Que se remoessem na própria vergonha, o melhor castigo. Perto das 2 da manhã, eu voltei para casa. Não porque eu quisesse vê-la, mas porque era a minha casa. Entrei e lá estava ela, sentada no chão da sala, enrolada em um cobertor, chorando como se o inferno tivesse roubado a voz dela. O amante tinha sumido. Ela me olhou com os olhos inchados, o rosto desfigurado pelo choro, e tentou se aproximar. Eu levantei a mão. Nenhuma palavra, eu disse. Não toque em nada, não diga nada. Amanhã de manhã, quero você fora daqui. Subi para o quarto, meu quarto. Fechei a porta e me servi de mais um gole. Naquela noite, eu não dormi. Sentei na cama com o olhar fixo na parede. Cada minuto que passava era uma vitória amarga. Ao amanhecer, eu desci. Isabela dormia no sofá, com o rosto pálido e o telefone ainda vibrando no peito dela. Eu a acordei, dei a ela uma folha, uma lista das coisas que ela podia levar. Ela tentou falar, a voz tremia. Eu só repetia a mesma coisa. Não me interessa a sua versão. Eu vi tudo, e agora todo mundo também sabe. Não era raiva, era execução, sentença, frieza cirúrgica. Ela entendeu. Finalmente, o resto do dia foi um desfile de misérias. Eu tomava café da manhã em silêncio, como se mastigar pudesse arrancar o gosto amargo da traição. Enquanto isso, ela andava pela casa com sacolas e olhos vermelhos, colocando as roupas dela como se cada peça pesasse toneladas. Ninguém gritou, ninguém discutiu. Não era uma briga, era um despejo emocional. Cada canto daquela casa, cada esquina, cheirava a algo morto. A sexo de outra pessoa, a vergonha impregnada. Eu não a ajudei. Não por orgulho, mas por sobrevivência. Eu não queria estar perto dela. Não aguentava encostar nela, nem com o olhar. Cada vez que ela passava por mim, tremendo, me confirmava que eu tinha feito a coisa certa. Derrubá-la do pedestal, na frente de todos. A mãe dela, a Rosângela, chegou ao meio-dia. Sempre altiva, mas dessa vez ela estava com o olhar baixo, o rosto partido ao meio. Ela não me cumprimentou, e não foi preciso. Apenas abraçou a filha e carregou as sacolas. Isabela me olhou uma última vez da porta, suplicante, como uma criança perdida em um pesadelo que ela mesma causou. Eu fechei a porta na cara dela, não com ódio, mas com uma calma absoluta. Foi o gesto mais simples de todo aquele inferno. Então me sentei no mesmo sofá onde eu os tinha encontrado. O cenário do crime. Pela primeira vez em horas, eu respirei fundo. O silêncio que preencheu a casa não era de solidão. Era de limpeza. Finalmente, era só meu. As horas seguintes foram estranhas. Eu não quebrei nada, não chorei, não insultei ninguém. Eu fiquei lá, vendo as mensagens continuarem a chegar. Algumas eram de apoio, outras vinham com aquele sadismo disfarçado de preocupação. Eu não respondi. Não me interessavam as opiniões. Eu não precisava de compaixão. Eu tinha feito o necessário. A única pessoa com quem eu falei foi o meu advogado. Eu mandei o vídeo para ele e disse: divórcio imediato. Ele apenas respondeu: isso vai ser rápido. À tarde, o amante, o Eduardo, quebrou o silêncio. Uma mensagem covarde. Eu não sabia que ela era casada.
Desculpe, quero te explicar. Eu não ri, não fiquei irritado. Eu respondi em uma única linha. Agradeça por não ter sido eu que quebrou a sua cara. Eu o bloqueei. Não porque eu tivesse medo dele, mas porque não era a minha batalha. Minha verdadeira inimiga estava do outro lado da cama, todas as noites. Eu entendi isso tarde demais, mas ainda há tempo. Naquela noite, a casa estava vazia. Por dentro, eu também, mas não era mais fraqueza. Era preparação para o que estava por vir. Naquela noite, ela não me venceu. Eu abri uma conta de e-mail nova, esvaziei o celular de fotos compartilhadas, apaguei cada mensagem que um dia me fez sorrir. Era uma cirurgia fria, precisa, sem anestesia. Não era por despeito, era limpeza. Eu prometi a mim mesmo não deixar rastros, mas antes de terminar o dia, eu fiz uma última coisa. Abri uma pasta oculta. E lá, eu guardei o vídeo. Não por vingança, não para assistir, mas como um antídoto. Se um dia a nostalgia me traísse, eu saberia como me curar. Os dias seguintes foram campos minados. Cada passo da rotina era um lembrete da ausência dela e, ao mesmo tempo, uma confirmação. Eu tinha feito a coisa certa. A segunda-feira foi o primeiro teste. Entrar no trabalho, encontrar colegas que já sabiam de tudo. Alguns não diziam nada, outros davam tapinhas de consolo cheios de sadismo. Eu mantive o olhar firme. Não seria eu que me envergonharia. Não fui eu que me revolvi em um sofá estranho. A família dela não demorou. O pai dela, um cara que eu sempre respeitei, o Francisco, me escreveu, me pediu para falar com ela. Que ela estava arrependida, que tinha sido um erro. Eu respondi sem hesitar. O que ela sente não me importa mais. O divórcio está em andamento. Não quero mais contato. Depois, silêncio. Chegaram rumores de que a Isabela não estava comendo, que não saía, que estava trancada na casa da mãe. Eu nem me abalei. Eu já tinha feito o que devia, cada um com a sua cruz. O vídeo começou a circular mais do que eu tinha previsto. Eu soube pelos meus amigos. Ele tinha chegado no trabalho dela. Alguns disseram que eu tinha ido longe demais, que tinha sido cruel. Eu não me senti afetado. Eu não vazei nada. Apenas mandei para o grupo da família dela. O resto não era problema meu. Quando você decide queimar uma ponte, você não para ver para onde a fumaça vai, não é? Ela mostrou sua verdadeira face. Eu apenas acendi a luz. Um amigo, advogado, me avisou. Se chegar uma notificação, eles podem tentar te processar. Eu assenti. Eu tinha tudo salvo. Uma terça-feira à tarde, enquanto eu organizava os papéis do divórcio, eu recebi uma carta sem remetente. Era dela. Longa, escrita à mão, cheia de desculpas, de lembranças, de frases podres com cheiro de promessas mortas. Eu a li inteira, sem pular uma palavra. Depois, acendi um isqueiro e a queimei, folha por folha, na pia da cozinha. Não por ódio, mas porque não valia mais nada. E o fogo era a única linguagem que ela tinha me ensinado, sem mentir. O dia da audiência final chegou sem glória ou drama. Eu me vesti com um terno cinza, o mesmo que eu usava para fechar contratos, não despedidas. A Isabela chegou depois, mais magra, com olheiras, sem o brilho de antes. Ela nem tentou falar. Tudo aconteceu pela boca dos advogados. Frio, clínico, legal. Quando o juiz assinou a sentença, algo no ar mudou. O peso que eu tinha carregado desde aquela noite se dissolveu como fumaça em um beco molhado. Ela não tinha mais direito a nada, nem a casa, nem ao nome, nem à memória. Ao sair, o advogado dela me alcançou. Ela quer falar com você, só uma vez. Eu olhei para ele sem piedade. Respondi como se estivesse dizendo as horas. Não tenho nada para dizer a ela. Continuei a caminhar. Lá fora, pela primeira vez em meses, o ar não me sufocava. Eu estava livre.
Não pelo que eu ganhei, mas pelo que eu soltei. Vendi a casa, me mudei para um apartamento pequeno, sem lembranças, sem fotos, sem barulho. Mudei de número, apaguei as redes sociais, me tornei invisível. O necessário para sobreviver sem olhar para trás. Houve dias de raiva, não nego. Imagens do vídeo invadiam a minha cabeça como lâminas enferrujadas, mas eu me mantive firme. Cada cicatriz tinha a sua utilidade. Me lembrava que eu tinha saído do fogo, caminhando sozinho, mas inteiro. Meses depois, encontrei um velho amigo. Ele me disse que a Isabela ainda estava em tratamento, que tinha mudado de trabalho, que não levantava a cabeça. Eu o ouvi como quem ouve a chuva bater no telhado. Não me importei. Não era a minha história, era a dela. E nela, eu não existia. Muitos disseram que eu fui cruel, que expor ela foi demais. Eu não vejo assim. A verdade às vezes dói mais do que qualquer soco. E o que eu fiz não foi por ódio. Foi por mim. Para não carregar a mentira, para não me tornar mais um idiota que perdoa por medo de ficar sozinho. Se você me perguntar o que foi que ela nunca vai esquecer, a resposta é simples. Eu não a insultei, não gritei com ela, não levantei um dedo contra ela. Eu mostrei ao mundo quem ela era de verdade. E isso não se apaga com 1000 cartas escritas à mão, porque as palavras ardem, se queimam, viram cinzas, mas as imagens, essas ficam. E aquele que um dia foi o marido dela, o que voltou cedo com uma garrafa de vinho, será para sempre o homem que a deixou nua, não só no sofá, mas na frente de todos, a testemunha fria da própria ruína dela, aquele que fechou a porta sem tremer e nunca mais olhou para trás. E é isso, pessoal, que essa história sirva de lição. A traição pode quebrar o coração, mas a dignidade e o autocuidado podem reconstruir a alma.